Boa noite a todos. É um prazer, um grande privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu tive essa honra de poder compartilhar a palavra nesse domingo de ceia, que são cultos que, para mim, trazem lembranças muito especiais de uma jornada com Cristo que tem sido também muito especial. Eu acredito que alguns notaram que o nosso quarteto fantástico e suas famílias não estão presentes, eles estão tirando essa semana de férias, foram descansar um pouquinho, ainda que eles mantêm contato com a gente quase todo o tempo, mas eles tiraram essa semana, conseguiram ir essa semana para descansar um pouco, mas com certeza estão orando e pensando muito no que está acontecendo aqui. Mas eu creio que, da mesma forma, quando eles estão, o Senhor ele vai fazer grandes coisas no seu coração, na sua vida. E como eu falava, o culto de ceia, para mim, ele é um culto muito especial, porque foi no culto de ceia, por incrível que pareça, que eu entendi que Cristo tinha morrido na cruz por mim. E não soube da morte de Cristo, mas entendi o que essa morte, o que esse sacrifício gerou para a minha vida. E isso foi realmente muito especial. Eu lembro que quem ministrava, uma mulher estava ministrando a ceia na igreja onde eu estava, e ela falou que esse sacrifício ele foi por amor a mim, a você, que foi para nos perdoar dos nossos pecados, para nos curar das nossas enfermidades. E parece que foi aos poucos caindo a ficha para mim. E eu comecei a entender isso e dizer... E eu lembro que eu olhava para as pessoas que estavam ao meu lado e dizia, é sério isso? É verdade que ele fez isso por mim? De tão distante dessa realidade que eu estava. E eu lembro que eu chorava muito ao cear, porque eu estava realmente impressionado com aquela verdade que tinha sido revelada a mim. Então, os cultos de ceia, desde aquele momento, foram especiais demais na minha vida. Então, eu fico muito feliz de poder ter compartilhado esse tempo aqui e de poder ministrar a palavra nesse dia, nesse culto que é tão especial. Mas eu quero usar esse link para eu introduzir algo que eu creio que vai ser de grande bênção para a sua vida, assim como tem sido, e foi e tem sido, na minha vida. E eu quero começar falando com você sobre a nossa jornada, que é a nossa jornada cristã. Eu acredito que o primeiro passo dessa jornada, ela é reconhecer esse sacrifício. Nós não vivemos nada tão profundo com Cristo, se não reconhecemos o sacrifício que nos dá a liberdade e o acesso ao Pai. Então, esse é o primeiro passo de tudo para que nós possamos nos tornar cristãos. O fato de sermos cristãos está vinculado a reconhecer o sacrifício de Cristo. E não simplesmente um estilo de culto que nos agrada, ou um estilo de doutrina que nos agrada. Está vinculado ao sacrifício de Cristo. Ao olhar e dizer, eu reconheço a morte de Jesus na cruz, que ela foi por mim, e a partir desse momento eu tomo para a minha vida os frutos de reconhecer isso. E na palavra, quando nós vemos que Cristo ele foi crucificado, nós logo já vemos um evento que o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. E isso que aconteceu, o véu, ele separava o homem da presença de Deus, e esse rasgar o véu, ele é o simbolismo onde Jesus falava com o seu sacrifício, as portas estão abertas para que você possa entrar e se relacionar. Então, esse já é um próximo passo, onde nós damos um passo para dentro da sala do trono, onde nós nos sentamos à mesa, e ali nós conseguimos perceber Jesus se relacionando com o Pai, o Espírito Santo manifestando o amor do Pai aos nossos corações, e isso é maravilhoso. E isso é especial, porque é uma realidade que até aquele momento nós não havíamos encontrado. E nesse momento da jornada, ele é muito profundo, porque nós vamos compreendendo quem Ele é, nós vamos percebendo a maneira que Ele se comporta, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E vendo e percebendo isso,
eu acredito, assim como em mim, nasce um desejo no coração de todos nós, nos tornarmos parecidos com Ele. Não é? Quando nós percebemos como Jesus reage a determinadas situações, como Ele se relaciona com o Pai, e que Ele nos convida a entrar nesse lugar e também se relacionar com o Pai, nós olhamos para Ele e desejamos ser como Ele é. Porque Ele realmente, a sua manifestação, o seu comportamento, o que Ele nos ensina, é de desejar de fato ser, e atrair isso e tomar isso para as nossas vidas. E quando nós nos tornamos como Ele é, e quando nós vivemos essa experiência, imprimimos quem Ele é dentro do nosso coração, nada mais nós desejamos senão revelar. Revelar. Eu entendi quem Ele é, eu reconheci o seu amor, eu entendi quem Ele é, eu coloquei isso dentro de mim, e agora eu quero revelar Jesus. Agora eu quero mostrar Jesus. Nós, quando nos encontramos aqui, durante muito tempo, eu andei dentro da igreja não entendendo isso. Mas o centro da igreja, o que realmente gera isso aqui, administra isso aqui tudo, é Jesus. Ele é o centro. Quando nós, esse final do ano passado, nós encerrávamos o GF, eu lembro que durante aquela semana eu buscava uma palavra para compartilhar com o GF, direcionar para o ano de 2020. E uma das frases que vinha ao meu coração, e eu compartilhei com eles, foi a seguinte: nós buscamos muito nos relacionar com a igreja para viver Jesus. Mas nós precisamos virar uma chavezinha e passar a nos relacionar com Jesus para viver igreja. Porque Ele é o centro, Ele é a direção, Ele é o exemplo a ser tomado. Se eu quero me relacionar com o meu próximo, se eu quero viver ministério, se eu quero resplandecer o reino de Deus, antes de tudo eu preciso me relacionar com Jesus. Porque nele está o exemplo de como eu devo me comportar, de como eu devo ser. Então eu compartilhei isso, eu disse, antes de querermos nos relacionar com a igreja para viver Jesus, que possamos nos relacionar com Jesus para viver igreja. Não precisa abrir, eu quero compartilhar com vocês um versículo que baseia isso, que está em 1 João, no capítulo 2, e é a parte B do verso 6, que diz: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. E essa passagem inteira, ela fala de que, como nós podemos dizer que que o amamos, se não cumprimos o seu mandamento? Como temos essa capacidade de falar, Jesus, nós te amamos, se nós não nos comportamos e não reagimos como Ele deseja que nós reagíssemos? E nesse finalzinho de versículo ele fala, quem diz que está nele, deve andar como Ele andou. E eu confesso para vocês que essa é a minha meta de vida. Alguns meses atrás, nós fizemos aqui uma reunião com a liderança, o pastor Anderson nos deu um questionário, onde nós respondemos cerca de 6 perguntas a respeito de destino, de chamado, daquilo que nós gostávamos ou não. E eu lembro que depois de responder essas questões, eu li as minhas respostas, e eu confesso que eu fiquei muito feliz com a evolução, dos desejos do meu coração ao longo dos anos. Porque há um tempo atrás, eu confesso para vocês que eu buscava muito o meu ministério particular, aquilo que os meus dons naturais poderiam ser colocados a serviço do reino. Isso não é errado. Mas quando eu li aquelas respostas, eu percebi que o maior desejo do meu coração estava sendo me tornar parecido com Cristo para poder revelar Ele. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui compreender que Ele é o centro de toda a minha vida. E que eu preciso me tornar como Ele é para as pessoas conhecerem Ele através de mim. E eu tenho uma expectativa nessa noite que você, como igreja, comece a colocar essas verdades dentro do seu coração, porque eu entendo que isso é saudável para nós como vida igreja. Para nós, como corpo de Cristo, podermos nos relacionar, é importante que no nosso coração a nossa meta seja nos tornar parecidos com Cristo. Ser como Ele é, olhar para Ele e desejar ser
e nos comportar da maneira que Ele se comporta em diversas situações. Amém? Pessoal, mas eu quero fazer uma análise breve com vocês, com uma passagem que eu acredito que muitos conhecem. Então, pode abrir lá em Lucas 7, no versículo 36. Lucas 7, 36. Diz assim em Lucas 7,36, e nós vamos ler isso e analisar um pouco as reações de cada personagem dessa passagem. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-os e os ungiu com um perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Ok? Paramos aí. Encontramos 3 personagens que compõem essa passagem. Eu sei que muitos já ouviram várias vezes falar dessa passagem. O fariseu, que convida Jesus para jantar. Jesus, que obviamente foi jantar. Eu iria também. E a mulher, que ela é definida nessa passagem como uma pecadora. O fariseu, Jesus e uma pecadora compõem essa história. Aquela mulher, quando descobre que Jesus ele estava na casa do fariseu, o que ela percebe? Ela diz: eu tenho uma esperança. Eu vou correr até ele porque eu tenho esperança que a presença de Jesus transforme a minha vida. Então ela corre para lá e de forma extravagante, ela o adora, o honra, ela se relaciona com Jesus, porque ela percebe que em Jesus está a esperança de mudança da vida dela. E Jesus, como ele reage? Jesus, ele olha para aquela mulher e ele percebe o que pode ser construído através daquele relacionamento. Jesus olha a atitude dela e ele permite, e ele motiva ela a ter aquela reação, porque ele entende que através daquele relacionamento, algo poderoso pode ser feito na vida daquela mulher. Então ele recebe o amor dela e automaticamente ele derrama o amor dele sobre a vida dela. E tem o fariseu, que enxerga aquela cena e fala: se esse homem é quem ele diz que é, ele teria noção de quem tem tocado ele, de que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E eu olho para essa passagem, eu, que tenho como meta de vida me tornar como Jesus, olho para a passagem e digo: eu sou igualzinho o fariseu. Total como o fariseu. Porque sabe o que eu acredito? Os fariseus, escribas, saduceus, eles eram os mestres da lei, eles guardavam a lei, eles eram os religiosos daquela época. As ações deles, o comportamento deles, tudo rodeavam a expectativa de ser amado e alcançado por Deus e reconhecido como uma autoridade religiosa naquele tempo. O que acontece é que Jesus, aquele que diz ser o Filho de Deus, está lá naquele lugar proclamando as verdades do reino, e naquele momento o fariseu ele não recebe o reconhecimento que ele esperava receber. Mas uma mulher que é pecadora, reconhecida pelo povo que era uma pecadora, a palavra define ela como uma pecadora, recebe o favor de Jesus naquele momento e não ele. E o coração dele se inflama, diz: como assim? Eu, o mestre da lei, que guardo as leis, que guardo os mandamentos, tenho aqui me posicionado de uma maneira íntegra,
Não sou reconhecido como um pecador no povo onde eu convivo. Não recebo o mesmo amor e favor de Cristo como essa mulher que é pecadora. Eu confesso para vocês que eu entendo o coração dele, porque é como funciona muitas vezes o meu. E eu estou aqui me expondo, sendo transparente, porque isso é vida da igreja. Eu muitas vezes, quando chegava na igreja, me esforçando para ser eficiente nos meus ministérios, colocando os meus dons ao serviço, muitas vezes me inflamava o coração em ciúmes, quando eu percebia que a outros que eu não concordava eram dados bênçãos e privilégios e presentes que a mim não tinham sido dados. E por que isso? Porque a minha relação ela era muito maior com a religião, com um monte de parâmetros e princípios, do que com o relacionamento com Cristo. Porque se eu me relacionasse de fato com Ele em todas as áreas da minha vida, eu obviamente teria o meu coração transformado para lidar com esse tipo de situação. E conseguiria ter um olhar diferente do que eu tive muitas vezes. Um olhar de ciúmes, de inveja, de julgamento com aquela situação. E se eu sou aquele que busco ser como Jesus é, eu deveria agir de uma maneira completamente diferente. Mas eu estou agindo como um fariseu. Eu estou me identificando com o comportamento de um fariseu, que julga pela sua posição a atitude de Jesus com uma pecadora. E eu confesso que isso tem minado a nossa igreja. Isso tem tornado a nossa igreja doente, porque os nossos relacionamentos eles não são verdadeiros e, além disso, os nossos relacionamentos eles não são poderosos o suficiente para transformar uma vida de pecado. Então eu compreendo que Jesus ele é de fato o centro da igreja, porque nele estão todas as respostas e todo o exemplo que nós precisamos para nos relacionar como igreja. E falando de tudo isso, eu quero tocar num assunto que para mim ele é muito especial. Isso foi uma introdução, mas que ela é necessária para basear aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Há uns anos atrás eu vivi uma experiência que para mim ela foi quase que única, de um processo de transformação com Cristo na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês. O ano era o ano de 2012, e eu fazia parte da escola de ministérios como um líder. E a escola, eu sempre digo, eu procuro sempre explicar para quem nunca ouviu falar dela, porque ela não acontece mais da forma que acontecia antes. A escola ela foi uma instituição de ensino que nós tínhamos na CTF até o ano de 2017, onde os alunos eles vinham até o prédio e eles moravam lá e eram ministrados diariamente com diversos assuntos. E durante 5 meses, tinha escolas que duravam menos tempo, mas nós ministrávamos essas pessoas durante esse tempo, e eu fazia parte desse grupo que trabalhava na escola, que coordenava a escola, e eu lembro que no ano de 2012, acreditava eu, que seria o meu último semestre lá. O último semestre de 2012 seria o meu último semestre na escola, e eu voltaria a morar na minha casa. Eu morava em Sapiranga, onde a escola acontecia, e eu voltaria a Porto Alegre, que era onde eu morava com os meus pais. E eu confesso para vocês que eu tinha muito medo de voltar para casa, porque poucos que conhecem a minha história, eu tinha um relacionamento muito ruim com o meu pai, muito ruim. Eu e ele, quando estávamos juntos em casa, nós éramos como cão e gato, porque nós não podíamos nos encontrar, que já brigávamos. Era muito difícil, meu pai ele era viciado em álcool, e esse vício ele desestruturou a nossa família, e ele acabou refletindo no meu relacionamento com ele. E eu passei a desonrá-lo, desrespeitá-lo, e ser completamente indiferente à pessoa dele. E quando eu me dei conta que eu voltaria a morar com ele, eu fiquei muito amedrontado, e eu dizia, Deus, eu não quero passar por essas experiências de novo. Eu sei que não é correto, mas eu não consigo me relacionar bem com ele. E isso realmente incomodava muito o meu coração. Uma certa manhã,
próximo ao fim dessa escola, dessa turma, né, de escola, eu lembro que eu levantei, despretensiosamente, orei dizendo: Jesus, eu te entrego todo o meu dia. Foi simples, eu só falei isso. Não tinha expectativa do que iria acontecer. Mas como um bom cristão, falei: Jesus, eu te entrego todo o meu dia. E fui, então, cumprir com as rotinas da escola durante o período da manhã. Nós tomávamos café e depois logo ia acontecer um período de adoração, né, que alguns alunos eles dirigiam esse período de adoração, e depois nós ministraríamos eles. E eu fiquei com a função de projetar as letras das músicas no telão. Eu já vou dizer para vocês que desde aquele dia, para mim, é muito diferente esse ministério de projetar letra, porque Jesus pode te alcançar até lá. Então, quem quiser, estamos precisando. Mas eu lembro que eu estava sem expectativas, eu tinha que ficar atento ao que o ministro estava cantando, para passar a letra no telão. E quando ele começa a oração, eu fecho os meus olhos para orar junto. E naquele momento, Jesus vem com uma presença muito poderosa sobre a minha vida. E começa a passar como um filme na minha mente, cenas de lembranças, momentos em que eu e meu pai nos relacionávamos como pai e filho, e eram momentos bons. Momentos que ele me protegeu, momentos que ele proveu, momentos de diversão. Tudo isso era como um filme passando na minha cabeça, e eu não esperava por aquilo. Lembranças da minha infância, da minha adolescência, eu já jovem, e tudo aquilo era um turbilhão de imagens e emoções rolando dentro de mim. E eu comecei a chorar que nem criança, desesperado, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que Jesus estava fazendo algo dentro do meu coração. E era forte demais, eu lembro que quando eu conseguia abrir os meus olhos e tentar me recompor daquilo que estava acontecendo, eu percebia os alunos me olhando, tipo, nossa, o que está acontecendo com ele? Daí alguns chegavam nas minhas costas e falavam: mais, Jesus, mais. E eu completamente transtornado por tudo aquilo, e eu lembro que assim que acabou o louvor, eu saí dali. Não teve letra, quem não sabia a música ficou perdido, porque eu não consegui. Fui para o meu quarto, sentei e disse: Jesus, o que está acontecendo? E ali ele veio de forma muito real e disse: vem cá que eu quero te levar num lugar para tu ver uma coisa. E eu me sentia como se eu estivesse sentado ao lado de Jesus, e ele mostrava o meu pai e a história dele por trás. Eu via cenas da história que são coisas que eu sabia, mas que eu nunca tinha dado atenção. De situações ao longo da vida dele que ele foi passando. Um dos primeiros relatos que eu tinha é que o meu pai ele começou a morar sozinho aos 17 anos, tamanha era a desestrutura familiar dele. O meu pai ele gostava muito de prover as coisas dentro de casa, e eu lembro que eu ficava muito bravo com isso, né? Porque quando a minha mãe trabalhava, quem cuidava dos afazeres domésticos era eu e meus irmãos. Então, se alguém bagunçava, mexia com a gente. E o meu pai tinha o costume de fazer as compras do dia, e ele espalhava pela mesa tudo que ele tinha comprado. Tudo que ele tinha comprado, e ele chamava a gente e dizia: aqui, comprei para a gente. E daí quem guardava era eu e meus irmãos. E eu ficava muito bravo. Só que eu comecei a me dar conta de que, para ele, a importância da provisão era muito grande. Ele amava nos prover as coisas. Então, era importante para ele colocar à mesa aquilo que ele estava provendo para nós, seus filhos. Era bom para ele mostrar para a gente. Só que o meu olhar nunca tinha sido um olhar diferente para essas coisas. Eu tinha visto isso acontecer, eu sabia da história dele, só que eu não reagia de maneira boa a isso. Até que Jesus me chama, me coloca no lado dele e diz: olha essa história com um olhar de misericórdia. Eu lembro que depois que passou todo o meu transtorno, e que eu consegui me recompor, eu nunca mais consegui olhar o meu pai da mesma forma que eu olhava antes. Mas eu tinha uma honra, um respeito e um amor por ele, que até aquele momento eu não tinha sentido dentro do meu coração. Deus me deu o privilégio de viver durante 1 ano com ele, tendo um relacionamento muito especial, porque 1 ano depois disso, mais ou menos, ele veio a falecer. E eu sou muito grato a Deus por ele ter me permitido ter
esse tempo com o meu pai, vivendo de uma forma saudável. Porque eu acredito que se eu não tivesse vivido essa experiência, eu nunca teria me relacionado com ele como um pai e filho, como eu gostaria e tinha a expectativa. Quando ele faleceu, eu me lembro que antes, quando as pessoas chegavam, eles falavam: nossa, Rafael, tu é muito parecido com teu pai, tu é o jeito do teu pai. E isso me dava uma ira, tamanho, eu dizia: meu Deus, justo com o meu pai, que eu não me relaciono nada bem. Só que eu me lembro que quando ele faleceu, eu comecei a perceber em mim características físicas e comportamentais que são muito parecidas com ele, e eu amo ser assim. Eu tenho uma gratidão a Deus por ter essas características que Ele tem, e eu honro isso na minha vida, e sempre procuro falar: com quem tu é parecido? Cara, sou igualzinho ao pai. Né? Porque realmente eu sou muito parecido com Ele. Mas isso só foi possível porque Jesus veio e me deu uma experiência e me ensinou a olhar Ele com olhos de misericórdia e poder honrar a vida dEle. Abra a palavra em Tiago, no capítulo 2, e a gente vai ler uma passagem que eu acredito que você vai entender o porquê que eu vou falar sobre ela. Vamos ser ministrados por Jesus através dessa palavra. Então, Tiago 2, no versículo 1. Aí vem, hein? Amém. Glória a Deus. Ela vai ser um pouquinho longo, mas a gente lê e já volta a conversar. Tá? Prometo. Tiago 2, verso 1 diz assim: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepções de pessoas, tratando-as com preconceito e parcialidade. Segura aí. Nós ouvimos muito dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Só que a palavra ele já está levando a gente a um nível diferente, dizer: irmãos, vocês também não. Não hajam com preconceito e parcialidade. Não façam essa separação de quem vocês querem ou não se relacionar. Verso 2 diz: se por assim dizer entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois. Mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornaste como juízes que usam critérios perversos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais. Isso aqui é só uma realidade daquele tempo, tá? Por isso que esse é o maior exemplo. Mas ele já vai falar outras coisas aqui importantes para a gente. Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segura aqui. Qual é a lei do reino? Qual é a lei que sobre nós que está sobre nós? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Guarda isso no teu coração, porque essa é a lei que está sobre nós. É essa lei que nós devemos guardar. Hashtag me perdi. Não, me achei. Verso 9. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas umas das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre
o juízo. A graça, ela triunfa sobre o juízo. Como eu comentei ali com vocês, o exemplo de falar de receber um rico na nossa sinagoga e um pobre, como nós nos comportamos com ele, é um exemplo muito próprio para aquele tempo e para o comportamento deles, já que os ricos massacravam, né, os cristãos e tinham um comportamento que, enfim, não era honrável. Mas ele começa, do nada, ele começa a falar sobre a lei do reino, que está sobre nós. E ele fala, a lei do reino é amar o teu próximo. É isso que ela indica. Você precisa amar o teu próximo. Daí você olha para o teu próximo e diz, nossa, aquele lá é adúltero. Só que ele fala também, você não adultera, mas você comete um assassinato. Da mesma forma, você vai ser julgado e um julgamento sem compaixão. O que ele está querendo falar com você? Eu consigo perceber facilmente o pecado do meu próximo, do meu irmão. Mas muitas vezes parece que eu não reconheço o pecado que também está em mim. E com esse mesmo julgamento com que eu olho o meu irmão, será o julgamento que eu vou receber. Ou seja, eu não estou entendendo esse comportamento, porque ele não é justo. Tu olha para o teu irmão, reconhece o pecado, mas não reconhece o que está em ti. Tu te coloca como um juiz sobre o comportamento do teu irmão, mas sobre a tua vida tu quer misericórdia. Eu não estou entendendo o teu comportamento. E daí ele termina esse verso falando assim, a graça, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, sobre a justiça. A misericórdia, ela triunfa sobre a justiça. E sabe como é que é o olhar de justiça? É um olhar em que eu olho o meu irmão cara a cara. E a ação dele gera de mim uma reação. O pecado dele gera de mim uma sentença. Ele faz, eu percebo uma ação dele e eu automaticamente já jogo o quê? Tu vai para o inferno, filho. Está fazendo errado, vai para o inferno. Está fazendo errado, não é digno de assumir o ministério. Está fazendo errado, tu não é digno de se relacionar comigo. Por favor, não entenda que eu estou sendo conivente com o pecado. O que eu estou querendo dizer é que um olhar de justiça não transforma uma vida de pecado. Um olhar de juízo feito por nós não transforma uma vida de pecado. Agora, quando ele fala que a graça, ela triunfa sobre a justiça, é o lugar onde ele me levou para olhar a vida do meu pai, e ele chama e diz, olha a vida da onde eu olho, olha a história da onde eu olho, e olha essa vida com um olhar de misericórdia, e entende o porquê a ação dele é como é. Não seria possível o teu pai chegar numa altura da vida dele e não se tornar um viciado em álcool por ele ter passado por tudo que ele passou. Se ele tivesse me encontrado, a realidade poderia ser diferente, mas ele não me encontrou. Então, o fim, o resultado de tudo isso foi ele se jogar no vício para poder conviver com ele mesmo. Então, olha a vida dele, tenha misericórdia para que tu possa ser um instrumento de transformação na vida dele. E eu creio que tanto eu quanto os meus irmãos, nós fomos instrumento de transformação na vida do meu pai, porque quando ele chegou próximo à sua morte, ele já não era mais aquela pessoa que a gente não conseguia conviver. Ele já tinha mudado muito. Então, nós precisamos desejar viver com um olhar de misericórdia para com o meu próximo. Porque sem ele vai ser muito difícil nos relacionar como igreja. Na passagem da mulher adúltera que ia ser apedrejada, que é uma das passagens mais lindas do comportamento de Jesus para com aquela mulher, e ao mesmo tempo para com aqueles fariseus que trouxeram ela e fizeram toda aquela cena infeliz. Quem não sabe, eles queriam apedrejar ela, porque assim dizia a lei de Moisés, e Jesus diz, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Daí todo mundo foi embora, ele olha para ela, cadê os seus acusadores? Ela disse, não estão aqui. Ele disse, então vai, não peques mais. Ele podia dizer, viajou, adulterou, pegar a pedra e pum, nela. Ele podia ter feito isso. Mas a decisão de Jesus, ela era diferente. Ele decidiu agir com graça e misericórdia. Por quê? Porque esse comportamento transformaria uma vida de pecados. Ele não decidiu deixar ela como ela está. Ah, deixa ela pecando, tá ok. Fica tranquila, eu vou te proteger. Não.
O amor que ele derramou sobre a vida dela, ele entendia que seria suficiente para transformá-la. Quando ele sai daquele evento, e ele começa a compartilhar, né, da onde ele veio, quem ele era, eles perguntam, tu dá testemunho de ti, como se isso fosse suficiente. Daí ele tem uma coisa que ele fala muito, que ele fala que é muito importante, que ele diz assim, vocês julgam com a carne de vocês. Eu não julgo, ainda que eu poderia julgar, porque o meu julgamento, ele é real, ele é verdadeiro. Mas eu não julgo. E por que que aqui a gente acredita que deve ser diferente? Eu não entendo. Eu não consigo compreender. Porque Jesus disse, eu não julgo, mas ainda que o meu julgamento, ele é verdadeiro. Eu poderia julgar, mas eu decido não julgar. Por que que vocês julgam? Ele decidiu olhar diferente. Ele decidiu olhar com um olhar misericordioso. Um olhar de graça, um olhar que derrama amor sobre aquela vida. Porque ele sabe o que pode ser construído no coração de alguém através desse olhar. E eu confesso para vocês, que ao experimentar ao viver essa realidade com Cristo, nessa situação específica do meu relacionamento com o meu pai, eu também posso dizer para vocês que é muito especial aquilo que é construído quando nós olhamos com olhos de misericórdia. Eu nunca concordei com o vício do meu pai. Eu nunca apoiei que ele seguisse a vida dele sendo viciado em álcool. Nunca. Mas eu nunca julguei ele. Eu nunca sentenciei ele. Eu nunca disse para ele, pai, se tu continuar assim, para o resto da tua vida, tu não vai ter um relacionamento comigo, como um filho. Nunca falei isso. Eu segui amando. Eu segui tendo misericórdia, dia após dia, e até mesmo momentos em que ele reagia e me feria. Eu parava e dizia, Jesus, me leva de novo àquele lugar, que eu quero voltar a ter um olhar de misericórdia. Há alguns bons meses, não vou lembrar, Ju e Jonatas, quando foi esse que eu preguei lá nos jovens, eu falei sobre o que eu quero encerrar essa mensagem. Foi um versículo que baseava muito a minha vida naquele tempo. E ele me acompanhou durante todo o ano passado. Foi muito forte para mim isso. E eu quero hoje compartilhar com os demais da igreja. Né? Eu digo porque eu acredito que os jovens possam lembrar disso. Em 1 João 1, no versículo 7, diz o seguinte, se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou ler de novo. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existe uma atitude com o resultado. Que atitude é essa? Se você andar na luz como Jesus está na luz, e qual é o resultado? Você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O que esse versículo ele me indica? Nós enxergamos um breu, um lugar de total trevas. E quando nós olhamos para esse lugar, nós temos dificuldades de perceber detalhes que existem naquele lugar. Por exemplo, eu quero procurar alguma coisa dentro da minha casa, vai ser muito difícil eu achar ela no escuro. Eu preciso ligar uma luz, porque a luz ela me revela detalhes, ela me revela espaço, ela me revela um lugar. Então, quando ele diz que se andarmos na luz como Jesus está, ele indica que a luz de Jesus ele precisa brilhar sobre nós. Só que quando a luz de Jesus ela brilhar, o que nós vamos encontrar? O que eu vou perceber? Porque o meu olhar para o meu próximo, ele é muito mais fácil de perceber algumas coisas no comportamento dele. Mas às vezes é difícil eu me autoanalisar e perceber coisas dentro de mim.
E quando a luz de Jesus ela brilha, eu percebo que aqui dentro existem coisas que elas precisam ser tratadas e transformadas. Eu encontro pecados, eu encontro comportamentos diversos que às vezes são errados, sentimentos e emoções que não são legais. Porque a luz brilhou, eu decidi andar nesse lugar de luz. E quando eu percebo isso, eu me percebo igual ao meu próximo. E o resultado é que eu consigo ter comunhão com Ele. Porque o meu olhar, ele não se levanta mais como um olhar de justiça. Sabe por quê? Porque eu percebo o meu pecado e eu percebo o amor e a graça e misericórdia de Jesus se derramando sobre mim, com a intenção de me transformar. Como eu posso provar isso e não desejar isso para o meu próximo? Então nós nos colocamos num lugar em comum. E eu me posiciono com você da mesma forma que eu agradeço e amo que Deus se relaciona comigo. Eu me comprometo com a sua vida, assim como eu vejo Deus se comprometendo com a minha. Porque quando a luz ela vem, ela brilha sobre mim, eu consigo perceber aonde eu estou. E eu consigo assim me relacionar contigo sem te julgar, sem querer justiça para a tua vida, sem me achar maior e mais poderoso que você. E na nossa fraqueza, nós construímos um relacionamento que expressa o poder e a força de Cristo. Eu creio que isso são ensinamentos preciosos demais para nós continuarmos essa jornada de cristianismo, de viver igreja, de viver com Cristo. Porque esse é o olhar que eu preciso ter com você, meu irmão, que compartilha da mesma fé que eu, assim como eu preciso ter com o meu irmão lá fora, que ainda não compreendeu esse sacrifício, não deu o primeiro passo para dentro dessa jornada. Se eu não tiver esse olhar, eu vou querer ser justo, eu vou querer ser juiz, mas a justiça não está sobre a minha mão. Lembra que eu falei, qual é a lei do reino? É amar o próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa função está nas minhas mãos. Não está nas minhas mãos a função de te julgar, de te sentenciar, de fazer justiça com a tua vida. Não está. Por mais que eu acredite que isso é importante, valoroso, não está na minha mão. Ele não me deu essa autoridade. Esqueçam isso. Não está nas nossas mãos. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim, sim, isso está nas minhas mãos. Então perceba, o amor e a graça e misericórdia que te alcançou. E derrama sobre o teu próximo esse mesmo amor, graça e misericórdia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvor, ajuda-me, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia pedir fogo de Deus, mas está muito quente. O calor veio e se apegou. Está apegado, ele está carente. E ele não larga mais o sul. Eu tenho 2 exercícios. Quero ser breve. Consegui ser mais breve hoje, né? De noite. De manhã eu estava muito apegado. Mas eu quero fazer 2 exercícios. E o primeiro é: eu não consigo derramar algo sobre alguém se eu não compreendo isso e percebo na minha vida. Então a gente vai buscar essa compreensão, essa sensação do olhar de misericórdia de Deus sobre nós. E depois a gente vai fazer aquele negócio legal de culto de ceia, de irmãos, de dar a mãozinha e orar buscando o olhar de misericórdia pelo meu próximo. Amém? E sabe o que eu fico muito feliz? É porque eu acredito que existem áreas, situações áreas das nossas vidas que só vai ser possível tratar, curar e transformar
com esse olhar de misericórdia. E eu creio que Jesus, ele vai te levar nesse lugar celestial e te fazer enxergar essa situação de uma forma diferente. E vai te dar capacitação para que você tenha transformação nessa área da sua vida. Eu creio, né? Quero ouvir ainda muitos testemunhos de experiências que vocês viveram através disso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Como eu falei para vocês, o nosso combinado é, eu quero reconhecer a misericórdia de Jesus sobre a minha vida, a graça, o amor. Eu quero ver o meu coração e perceber como ele se comporta com a minha realidade. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, Tu que é manso, amável, simples, vem sobre nós. Vem sobre nós através de uma atmosfera que nos renova, que nos transforma. Vem sobre nós através de sensações e emoções. Vem sobre nós através dos acordes, dos instrumentos, através das vozes no louvor. Vem sobre nós em cada detalhe que está neste lugar. E eu oro para que nessa noite Tu venhas a manifestar o amor, a graça e misericórdia que há no coração de Cristo por nossas vidas. Eu me reconheço como falho, eu me reconheço como pecador, eu me reconheço como dependente dessa graça e misericórdia todos os dias da minha vida. Mas eu quero que ela seja expressada ao meu coração. Eu quero que ela seja revelada ao meu coração, não só racionalmente, mas no meu espírito e no meu corpo, que eu possa sentir a reação de Cristo à minha vida. Vem, Espírito Santo, e abra os céus neste lugar. Eu oro para que toda barreira, para que todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus, que estabeleça um reino de amor, graça e misericórdia aqui neste lugar. Que flua o Teu rio, que possamos beber do rio que flui do trono do Senhor. Que possamos ser tocados pelo Teu vento, pelo Teu fogo. Que possamos ser incendiados em nossos corações pela graça e misericórdia que nos alcança todos os dias. Aleluia. Ore a Ele e peça a Ele que Ele venha e que Ele se revele à sua vida nesse momento. Glória a Deus. Semelhante a Ti, eu me tornarei quando eu Te adorar, com tudo que tenho e sei. Digno és de todo o amor que tenho em mim, e com todas as minhas forças eu me entregarei, e eu me renderei a Ti, pois Tua presença me atraiu. Em espírito, em verdade, eu Te adorarei para sempre. E eu me renderei a Ti, pois Tua presença me atraiu. Em espírito, em verdade, eu Te adorarei para sempre. Deus, não há um outro igual.
Teu amor é real, Sim, o amor dele é real. transforma. Deus, não há outro igual. Não há amor que se compare ao teu, Jesus. É real, É um amor que nos transforma. completamente. Aleluia. Sim, o teu amor, ele é um amor incondicional, que carrega tantas coisas que nós precisamos em nossas vidas. Que esse amor, ele possa nos transformar dia após dia, Jesus. Aleluia. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Semelhante a ti, eu me tornarei quando eu te adorar. Adore o Senhor de todo o teu coração. Com tudo que tenho e sei, Declare essas palavras a Ele. digno és de todo o amor que tenho em mim, e com todas as minhas forças eu me entregarei. Com toda a sua força, cante. E eu me renderei a ti, Pois tua presença, Senhor, tua presença me atraiu. em espírito, em verdade, eu te adorarei pra sempre, Senhor. pra sempre. E eu me renderei a ti. Cante, igreja. Eu me renderei, Pois tua presença, pois tua presença em espírito, em verdade eu te adorarei pra sempre. grite pra Ele. Deus, não há outro igual. Teu amor é real, transforma o meu ser completo. Cheio de amor e graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Igual, teu amor é real, transforma o meu ser completamente. Deus, não há outro igual. Teu amor é real, transforma o meu ser completamente. Deus, não há outro igual. Teu amor é real, transforma o meu ser completamente. Sim, o seu amor, ele nos transforma. O seu amor cheio de graça e misericórdia, sim, ele nos transforma. Somos alegres e felizes por experimentarmos esse amor em nossas vidas. Esse amor que cobre multidões de pecados, que nos amas como somos, mas não nos deixas como estamos. Ele nos transforma. Agora, sabe o que é mais brilhante disso? É que esse é um amor, essa é uma experiência gravada no seu coração. E o nosso relacionamento como igreja pode todos os dias expressar isso. Pegue a mão do irmão que está do seu lado. Sim. Pegue a mão do irmão que está do seu lado. E permita que ele flua. E permita que a graça e misericórdia do Senhor flua sobre a vida do seu próximo. Com a graça e misericórdia que está pulsando dentro do seu coração. Essa é uma noite de gratidão ao Senhor por um amor que nos transforma.
Eu creio em reconciliações aqui neste lugar. Eu creio na unidade do corpo de Cristo sendo renovado aqui neste lugar. Eu creio no exercício do perdão que quebra cadeias. Eu creio nas transformações de vidas, resoluções de problemas, milagres do Senhor sobre nós, quando o nosso olhar for um olhar de misericórdia e graça. Vem Espírito Santo de Deus. Oh, não há um outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Ore por ele, ora pelo irmão que está do seu lado, abençoa a vida dele, abençoa a história dele. Libere, arranque do seu coração o julgamento, o juízo, o desejo por justiça. E abençoa e declara palavras de vida. Declara sucesso nas coisas e atividades que ele fizer. Declare o destino sobre a vida dele, sem ciúmes, sem inveja, mas em amor e graça. Declara um destino. Declara que ele será um grande instrumento nas mãos de Deus para resplandecer e revelar o reino. Mas faça isso com o mesmo olhar de graça e misericórdia que alcançou a sua vida. E eu me renderei a Ti, pois Tua presença, somos atraídos por Tua verdade. E eu Te adorarei para sempre. E eu me renderei a Ti, pois Tua presença me atraiu em espírito, em verdade. E eu Te adorarei para sempre. Vamos nos render. Eu me rendo.